Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais intensos de O Poderoso Chefão, a queda de Dom Fanucci. Conhecido como o Rei das Ruas, Fanucci exerceu sua tirania sobre o bairro, aterrorizando aqueles que cruzavam seu caminho. Mas como essa história chega ao seu clímax? Vamos explorar a astúcia de Vito Corleone, sua luta para sustentar a família, e como um ato silencioso se transforma em um poderoso chefe. Então, fique até o final, que juntos iremos desvendar os últimos momentos de Fanucci. Tudo começa quando Vito foi demitido do emprego na empresa de alimentos, Abandando, devido aos abusos e extorsões de Dom Fanucci. Enquanto trabalhava honestamente para sustentar sua família, Fanucci exigiu que o dono da empresa demitisse Vito, para abrir uma vaga para um sobrinho seu. Fanucci usava sua influência e intimidação para conseguir favores e empregos para seus parentes e conhecidos. O dono da empresa, com medo do poder e das ameaças de Fanucci, não teve escolha a não ser cumprir a exigência e demitir Vito. Esse momento foi crucial, pois plantou as sementes de seu ressentimento contra Fanucci e o sistema corrupto que ele representava. Essa demissão marcou o início de sua raiva silenciosa e ressentimento contra o chefe do bairro. Fanucci fez com que ele perdesse seu único meio de sustento em um momento crítico, já que ele tinha a responsabilidade de cuidar de sua esposa e 2 crianças pequenas. Mesmo com esse sentimento de revolta, Vito jamais demonstrou abertamente seu ódio por Fanucci. Ele entendeu que, para proteger sua família, precisava ser paciente e cauteloso. A realidade de não ter um emprego estável o forçou a aceitar trabalhos pesados e mal remunerados, como o serviço nas estradas de ferrovias, onde o esforço era extremo e o pagamento era mínimo. Esse período difícil solidificou sua determinação e o ensinou o valor da paciência e do autocontrole. No novo trabalho nas ferrovias, Vito enfrentava um ambiente hostil e degradante. Os capatazes americanos e irlandeses constantemente o insultavam, o tratando de forma desrespeitosa e o xingando por sua origem e condição de imigrante. No entanto, Vito fingia não entender as ofensas e os xingamentos, permanecendo em silêncio e continuando a trabalhar arduamente. Ele sabia que responder ou confrontar os capatazes só traria mais problemas. Essa postura não apenas demonstrou sua inteligência e paciência, mas também reforçou sua capacidade de suportar adversidades, qualidades que seriam essenciais em sua futura jornada rumo ao poder no mundo do crime organizado. Com o passar do tempo, os trabalhos nas ferrovias começaram a diminuir, deixando Vito Corleone novamente desempregado e sem um meio de sustentar sua família. A situação era crítica, pois ele não tinha mais a estabilidade, mesmo que mínima, que o trabalho pesado proporcionava. Foi nesse período de dificuldade que Vito conheceu Peter Clemenza, um vizinho que se tornaria uma figura importante em sua vida. Clemenza, envolvido em atividades ilícitas, enxergou o potencial de Vito e propôs que ele o ajudasse em um pequeno esquema: guardar armas roubadas em sua casa. Essa parceria foi o início da introdução de Vito ao mundo do crime. Sem muitas opções e enfrentando a pressão de alimentar sua família, Vito Corleone aceitou a proposta de Técio e Clemenza para participar de um esquema de roubo de vestidos. A oferta parecia arriscada. Vito foi designado para ser o motorista do caminhão durante o roubo, aproveitando sua habilidade em dirigir, uma competência que muitos imigrantes da época não possuíam. A operação foi um sucesso, e Vito conseguiu dinheiro suficiente para sustentar sua família por um tempo. Esse evento foi crucial para sua trajetória, estabelecendo as bases de uma parceria que seria fundamental para sua futura ascensão no mundo do crime organizado. Quando finalmente encontrou um meio de sustentar sua família, mesmo que arriscado e moralmente duvidoso, Vito se deparou novamente com Dom Fanucci, que voltou a atormentá-lo. Fanucci rapidamente percebeu as atividades ilegais de Vito, Clemenza e Técio, e, como era seu costume, exigiu uma taxa exorbitante para permitir que continuassem operando em seu território.
Diante dessa nova extorsão, Vito percebeu que, mesmo após encontrar uma maneira de garantir o sustento de sua família, ainda estava preso às imposições de Fanucci. A quantia exigida era tão alta que tornava impossível para Vito e seus parceiros ganharem algo significativo, mantendo-os reféns dele. Cansado de ser explorado e vendo que não poderia crescer ou prosperar com Fanucci no controle, Vito decidiu que era hora de agir. Dom Fanucci cultivava uma reputação de ser um membro influente de uma facção criminosa poderosa, alguém que tinha muitos contatos, especialmente dentro da polícia, o que fazia com que as pessoas do bairro italiano o temessem e se submetessem às suas exigências. Sua aura de intocabilidade mantinha todos sob controle, acreditando que ele era alguém impossível de desafiar. No entanto, Vito notou que a reputação de Fanucci era mais uma farsa do que uma realidade. Um dia, Vito testemunhou uma cena que confirmou suas suspeitas. Ele viu Fanucci ser atacado em um beco por um grupo de jovens que estavam cansados de serem explorados por ele. Eles o cortaram no rosto para lhe dar uma lição, mas, curiosamente, Fanucci não retaliou com eficiência como um verdadeiro dom, apenas contratou um pistoleiro e não tentando buscar vingança por meio de seus supostos contatos poderosos. Esse incidente revelou a Vito que Fanucci não era tão perigoso ou protegido quanto aparentava. Ele era, na verdade, um homem que usava a intimidação e a fama para parecer mais poderoso do que realmente era. Ao perceber a fragilidade de Fanucci e o fato de que seu poder se sustentava apenas por medo, Vito decidiu que poderia enfrentar esse inimigo e eliminá-lo, sabendo que a suposta rede de proteção era apenas uma ilusão. Vito sabia que Fanucci não apenas representava uma ameaça aos seus ganhos, mas também a tudo o que ele estava tentando construir para o futuro de sua família. A quantia que Fanucci exigia era tão alta que tornaria o negócio inviável, e isso significava que Vito continuaria preso à miséria. Na cena decisiva em que Vito Corleone se prepara para enfrentar Dom Fanucci, a tensão é palpável. Durante um festival nas ruas, com a agitação e o som dos festejos encobrindo o que está prestes a acontecer, Vito se move com sigilo, aproveitando a distração das festividades para se aproximar do prédio onde Fanucci está. Ele entende que essa é a oportunidade perfeita para agir, longe dos olhares curiosos e dos possíveis informantes. Vito entra no prédio, seu coração batendo forte, mas sua mente focada. O ambiente é escuro e silencioso, contrastando com o barulho exterior. Ele se dirige ao encontro de Fanucci, que está em seu apartamento, alheio ao que está prestes a ocorrer. A tensão aumenta à medida que Vito se aproxima, e ele prepara sua arma, determinado a acabar com a opressão que Fanucci representa em sua vida e na vida de sua família. No momento crucial, quando Fanucci finalmente aparece, Vito age com precisão. Para abafar o som do tiro e garantir que não haverá alarde, ele usa uma toalha envolvendo a arma. O som do disparo é amortecido e Fanucci é atingido. A cena é poderosa, simbolizando não apenas a morte de um homem, mas o fim do domínio de um tirano que havia atormentado Vito por tanto tempo. Esse ato não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também um desfecho para a raiva reprimida de Vito. Ele se liberta do medo que Fanucci impôs, e ao fazer isso, dá início à sua própria ascensão no mundo do crime, estabelecendo-se como um novo poder na comunidade. A cena encapsula a transformação de Vito de um homem oprimido para um agente de seu próprio destino. Após a morte de Dom Fanucci, uma transformação sutil, mas poderosa, ocorreu na percepção que a comunidade tinha de Vito. Ao notar que o Dom havia desaparecido, e em seguida, as pessoas começaram a associar esse desaparecimento a Vito, especialmente porque ele era alguém que tinha demonstrado coragem ao se opor a Fanucci anteriormente. As interações cotidianas começaram a mudar. Vito, que antes era visto como um homem comum que lutava para sustentar sua família, passou a ser tratado com respeito e deferência. Esse reconhecimento foi um momento decisivo para Vito.
pois ele não só se livrou de uma ameaça, mas também começou a ser visto como um líder. As pessoas começaram a buscar sua opinião e a confiar nele. Esse novo status não apenas solidificou a reputação de Vito como um homem de ação, mas também marcou o início de sua ascensão ao poder, enquanto os laços de respeito e lealdade se formavam em torno dele. A ausência de qualquer retaliação ou ação policial também sugeriu que Vito não estava em conflito com a organização que Fanucci dizia pertencer, o que reforçou a ideia de que ele não era um membro de uma organização poderosa. Assim, na mentalidade da comunidade siciliana, muitos acreditavam que a justiça pessoal era uma forma aceitável de lidar com problemas. A ação de Vito foi vista como uma solução para um problema que havia atormentado a todos, o que solidificou sua posição como alguém que podia trazer paz e ordem. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixe um like e compartilhe com seus amigos que também gostam de O Poderoso Chefão e clássicos do cinema. Muito obrigado e até mais.